Chegou? E aí, Boa noite. beleza? Boa noite. Beleza. Satisfação de estar com você aqui. Já te falei outras vezes, mas sou fãzaço do Rombora. Porra, que Rombora, massa. minha banda de cabeceira, depois tudo que você fez, Super Galo, a sua carreira solo, né? Legal. O Sol saiu, tudo. Aí, Que massa. fãzaço. Aí, você está em Brasília hoje? Pô, cara, eu voltei pra Brasília no final de 2020 e fiquei. Tô aqui direto. Ah, entendi. Isso aqui é legal. Bom, vamos começar. É, Sua primeira banda de nível nacional foi o Câmbio Negro, ou teve uma outra? Não, o Câmbio Negro foi a primeira que teve uma exposição maior, assim. Eu tive várias bandas desde moleque, né? Ah, Comecei a ter entendi. banda com, sei lá, 11, 12 anos de idade, já com o Beto, já com os brothers de infância, assim. Mas aí, enfim, tive várias bandas, aí fui estudar fora. Quando eu voltei, eu montei uma banda que foi o Cabong, que teve foi a primeira que teve uma exposiçãozinha maior assim. Chegamos a fazer show em São Paulo, aparecendo na MTV, tocamos num festival Te- em Jundiaí com o Little Quail. E Teve aí, aquele logo nas. comercial, teve o comercial do Ministério da Saúde também, que era o E teve o escravo. Câmbio Negro. Foi pro Mas esse eu Câmbio não Negro. tava ainda, não. Ah, você não tava. Mas eu entrei pouco depois. Ah, Pouco entendi. depois. O Zeca, que era o baixista, saiu da banda e aí eles me chamaram. Eu já conhecia a galera, né? Era a cena daqui de Brasília. E aí eles curtiam como eu tocava o baixo. Eu sempre fui um cara interessado em groove, em hip hop, música negra em geral. Eu já batia muita bola com o Hit, que era o baterista, que eu dava aula de baixo na escola de música aqui em Brasília, que era no mesmo prédio, que é no Conic, que é tipo o templo underground de Brasília, assim, é do lado da rodoviária aqui, e é onde sempre tiveram as lojas de vinil, a loja onde as bandas vendiam as fitas demo, é, tatuagem, é, sempre foi um lugar mais underground, assim, e aí o Hit trabalhava na Berlim Discos, que era um dos lugares que vendia as fitas demo da galera. E aí, quando o Zeca saiu, eles me chamaram. Aí foi a primeira banda, a gente fez, foi em São Paulo, logo em seguida tocamos um festival no Parque do Carmo com Racionais, Pavilhão, Poxa, deu uns showzão legal. foda. E eu gravei um disco com eles, né? Quando, É o DVD também, né? também, O DVD também agora. o DVD foi uma volta, né? Foi uma coisa mais recente, apesar que já tem um tempão, foi em 2013, mas acho que saiu em 2015. Mas eu falo assim, quando nós encontramos na época do Vambora, eu acabei gravando um disco um atrás do outro. Eu gravei com o Câmbio Negro e depois, logo em seguida, a gente gravou o do Vambora. Que era o 71 foi o primeiro disco, né? Foi o primeiro do Vambora, né? Aí, e como foi chegar na gravadora? Era Trama na época, né? Vocês mandaram uma fita. Eu lembro que eu fui num show e o sobrinho do Dinho Ouro Preto tava lá. E aí ele falou que você levou uma demo pro Dinho. Pode ter sido. No seu sobrinho é o Daniel, esqueci o É o nome que dele faz agora. clipe agora. Sim, pois é, não, virou um puta cara foda do vídeo, né? Faz clipe, faz curta, faz. É um cara muito foda. Cara, o lance da trama é porque era o Miranda, né? A gente já batia essa bola com o Miranda já de antes. O Miranda já tinha lançado várias bandas de Brasília, né? Ele lançou. Teve o Banguela, né? Ele vinha da Bis, né? Na verdade, no começo de tudo. E aí teve o Banguela, que ele lançou os Raimundos, lançou Little Quail, lançou Mascavo, Roots, Právida. Nossa É o galera Skank toda, também, assim. né? Ele lançou o Skank também pela Banguela. Cara, ele não lançou o Skank, ele chegou a produzir o Skank, mas ele era um cara que ele era a figura central. Mesmo quando ele não lançava, ele foi foi o cara que jogou o olhar para essa galera. Tipo, o Planet Hemp mesmo, acho que foi ele que descobriu, mas e o Chico Science Nação Zumbi, mas saíram pela Sony. Mas ele é o cara que meio que foi o garimpeiro dessa coisa aí. Ele andava Ah, legal.
O contrato com a Trama foi de 2 álbuns, né? Que vocês lançaram o 71 e o Exército Positivo Operante, né? Lançamos Aí o dois trio elétrico já foi álbuns. independente. Sim, já foi independente. Já foi em outro esquema. A gente lançou o 71. A gente gravou em 98 e lançou. Gravamos no final de 98 e lançamos no começo de 99. E aí o EPO a gente gravou no final de 2000. Não, a gente gravou no meio de 2000. E saiu no final de 2000, né? Outubro, novembro de 2000. E aí o terceiro já foi independente. A gente gravou em Brasília, no Orbis, um estúdio daqui em Taguatinga. Aí já foi uma produção minha com o Hit, que era o baterista do Caminhoneiro, que eu falei. E, Era o Fabrício, o baterista era o Fabrício, ou já não, era o Leandro, no trio elétrico. era o Leandro. O Fabrício ele tocou entre uma coisa e outra. Quando o Bacalhau saiu, o Fabrício entrou. A gente chegou até a fazer uma pré-produção na Trama, com algumas músicas, tipo Sete Palmos, que está no trio elétrico. A gente gravou, a gente fez com o Fabrício, chegou a gravar nos estúdios da Trama. Mas a gente lançou só no trio elétrico, já em trio, obviamente trio elétrico, com o Leandro. Ah, isso aqui. E aí, nesse meio tempo, no trio elétrico, veio o convite para substituir o Canício, né, no Raimundos. Aí você ficou, acho que 2 anos, se não me engano. Cara, o convite veio durante a gravação do disco. Tava gravando o disco, aí eles me ligaram, e aí eu falei, cara, vamos nessa, mas tem que embora. O Rumbora continuou sendo a minha prioridade. Quando a gente achou do Rumbora, eu tinha alguns brothers que me substituíam no baixo. E eu fiquei uns 4, 5 anos. Ficou bastante tempo. É que passa rápido, né? É, Mas a gente, o Fred e o Marquinho, rapidinho, acho que fizeram, fizemos super fizeram super gala. gala, né? Primeira formação era eu, Fred e o Marquinho. E aí ficou pesado pro Marquinho num determinado momento, porque além de tudo ele era professor de inglês. Tinha duas bandas para turnê, professor de inglês, muita responsa. E aí eu estava tocando baixo e chamei o Daniel, que era outro amigo de infância de Brasília, também que já morava em São Paulo há um tempão. O Daniel foi foi meu primeiro pouso em São Paulo. A primeira vez que fui para São Paulo foi para ver o Hollywood Rock de 88, cara. 88. E aí já morava aqui, eu fiquei na casa dele. Enfim, já morava há um tempão. É até engraçado porque a gente tinha perdido contato e ele achou a gente, embora eu falo, porque todos são amigos de infância, através do fã-clube da Central Bora Vambora, do fã-clube do Rumbeiro. Ah, eu lembro, eu participava. Você participava? Eu toquei no Rum Mandou. Bandas. Pode crer, velho. Toquei. No final, velho. Nossa, mas a gente juntou uma banda pra fazer ali. Aí quem ganhou foi o Impacto Mosh, né? Que era a banda do. Ah, é. A banda do Verdade, Pacto Vavá, Mosh. né? Pode crer. Do Kid, do Vavá. É mesmo. Caralho, velho. No Fidalga, né? No E- Fidalga, na Vila Madalena? lembro, Vila lembro. Madalena. Então, era o Fabrício na bateria, se eu não me engano, era o Fabrício na Nessa época do época, acho que era o Rumbanda. Fabrício. Era o Fabrício. O Era você, o Beto e o toca Fabrício. muito. Teve uma época que vocês moraram em Mariporã, ali na casa do Azedo. Não, não. Isso aí, cara, acho que foi a parada que rolou com Astros, né? Foi a banda que o Bill e o Fabrício montaram. Ah, Era o Bill, o Fabrício, o Juninho Bill, do Trem da Alegria, e o Bruno, eu lembro. brother de Que era a Brasília. música da E aí... Coxinha, né? Oi? A música da Coxinha. Coxinha? O Juninho Tinha Bill uma música que tinha a falava de música da... coxinha. Tinha uma música que falava de coxinha. Então, eu fui num show do Rumbora uma vez que quem abriu foi os Astros lá. Pode Eu não crer. lembro onde foi. Eu acho que foi na Alts, não foi não? Acho que foi, não lembro, faz tempo, acho que 2004, por aí. Rolou esse show aí na Alts. Acho que foi na Altos. Foi massa. A gente chegou a fazer uns shows bem legais na Alts. Que era bem underground, mas era muito massa. Porra, fazia fila. Era bem legal. Foi um momento maneiro essa época aí
Tinha vários lugares ali para tocar, né? Na Augusta. A dali Hoje em pra dia tá. frente durou alguns anos, assim, porque tinha Altos, aí tinha depois, aí tinha o Vegas, tinha o Casebre, Astronet, acho que já tinha, Estúdio ACP, tinha vários lugares ali pela tinha o Augusta. KVA. Aí o KVA já é descendo ali para o Lago da Batata, né? É, Mas a gente por ali. tocou no KVA. Acho que eu fui, cara, fui muito show do Vambora nessa época. Foi quando o Orkut divulgava e Era Orkut, né, velho? era o Orkut. Era o Orkut e o Beltrano, né? Você acha que o ponto máximo ali do Vambora foi no Rock in Rio ali em 2001 ou você acha que tem outro show que ficou marcado, assim, que você fala, nossa, aquele lá Cara, foi tem superou. o do Rock in Rio com certeza tá entre os momentos maiores, né? Da história ali do Vambora, de show. Ele e o show no Olímpia também, que a gente tocou. Que foi muito louco, que a gente tocou, a gente fez show com Raimundos. Mas a gente já tava num momento muito foda, porque... Enfim, foi meio que o ápice mesmo, porque era uma gritaria, velho. Público. Devia ter umas 6 mil pessoas, não sei, era um Olímpia lotado, e aí todo mundo gritando, cantando todas as músicas. E foi uma coisa de não se ouvir, de tão alto que a galera gritava. É, O público. Skaw acho que ficou 10 semanas como música número 1 da 89 e da Mix, acho que se não me engano, foi mais ou Foi menos na isso. Brasil 2000, Brasil 2000. ela ficou 3 meses em primeiro lugar, e aí ela foi o número 1 do ano. Ficou em primeiro lugar, assim, geral, porque era todo dia em primeiro lugar, todo dia. Muito louco isso. O A gente ficava primeiro show olhando, que eu fui que eu O primeiro show que eu fui que eu lembro foi no Sesc Itaquera, vocês abriram pro Engenheiros do Havaí em pode 2000. crer. Você tava Cara, com o e cabelo foi, azul. pô, foi demais aquele show. Inclusive, era o comecinho do CPM também. Acho que eles nem tinham disco ainda. Eu lembro que o Acho que CPM era. tocou. Eu, Mas acho que eles eram uma banda. Eles ainda tinham. Era banda de. Assim, tinha CD demo. Assim, eles não tinham nem assinado ainda. eu Eles lembro que vieram com vocês. CDzinho. É, eu lembro que vocês trocaram, você pegou o baixo pro lado esquerdo e vocês tocaram uma música do Red Hot, acho que foi Give Away, não lembro. Lá no Sesc? No Sesc, que é. Aí todo mundo. "Ah!" Rolava essas coisas, assim. Porque a gente. Cara, a gente era uma banda que ensaiava muito, né? A gente. Principalmente no começo da banda, a gente ficou mais de ano, assim, que a gente ensaiava de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Então a gente tinha um repertório próprio e também a gente tocava vários sons de muitas bandas. Então, Era ensaio na Casa dava Amarela alguma todo dia. merda, se dava alguma merda, a gente se virava de alguma forma, assim. Tocava algum som que, vamos tal som, vamos, já tava na mão, sabe? Era uma banda que E a Casa tava Amarela, assim. a Casa Amarela era um estúdio ou era uma casa que vocês moravam mesmo? Como A funcionava? Casa Amarela era as duas coisas. É. A gente morava, foi porque a gente assinou um contrato com a gravadora. O cara tá falando que o último show do Olímpia foi o último do Raimundos. Foi o último show do Raimundos com o Rodolfo, É. em São Paulo. Foi isso mesmo. A Casa Amarela foi assim, a gente precisava vir para São Paulo, né? Mais do que nunca. Naquela época era muito complicado não morar em São Paulo. E aí tinha uma verba da gravadora para a gente fazer divulgação. Uma verba para pagar hotel, alimentação, papapá. E aí a gente pediu essa grana, salve, salve, Diego. E aí eu botei o óculos agora, talvez a galera falou comigo antes, eu nem cheguei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É só a galera chegando. Né? E aí a gente pegou essa grana e alugou uma casa, assim, pagou adiantado 3 meses e seja o que Deus quiser. E aí era a Casa Amarela, que era ali a caminho de Interlagos, longe, né,
para as coisas mais centrais, assim, mas era legal porque a gente conseguia ter o estúdio e tal. E, e é isso, a gente tinha o nosso estúdio dentro de casa. A gente tocava, Ah, a legal. rua inteira tremia. Bacana. Voltando um pouco atrás, eu vi uma entrevista uma vez você falando que você era moleque e você ia nas festas, tava o Legião tocando na sala da festa. E, tipo, cara, como que é isso, assim? Tipo, Cara, é que a gente pegou, a gente teve, bom, adolescência em Brasília, né? Bem nessa época. E então eu vi show da Legião em aniversário de amiga, de irmão, ia nos ensaios, na sala de ensaio, acho que da Plebe, é, via show, assim, Capital, assim, na esquina, assim, né, de frente pra lanchonete. A gente tinha as fitas demo de todo mundo, porque era uma turma, né? Era a tal da turma da colina. Salve, Gourmet, Libane. Esse bicho tá sempre presente nas paradas aí. Vambora até alguma música que não foi pro álbum, se sim, vocês vão lançar. acho que além o Alien já era do Super Galo. Alien um Ah, Alien. é. Alien. Aí já supergaram. Cara, tinha algumas coisas meio inacabadas, assim, respondendo ele aqui. O que eu tava falando mesmo? Que agora eu esqueci. Porque eu Do falei. Legião, da Cita Ah, Demo. é. Pois é, cara, a gente tinha as fitas demos todo mundo, porque era isso, era uma galera, né? Tinha até a famosa Turma da Colina ali, né? E que era essa galera deles, né? Que era uma geração anterior à nossa, que tinha Plebe, tinha o Capital, tinha Legião, e aí tinha também Escola de Escândalo, que é a banda do o vocalista, é irmão do André, baixista da Plebe Hood, tinha Finizaf, Caixa no Escuro, e aí os irmãos mais velhos da galera participavam dessa turma e a gente acabou conhecendo junto, né? E aí é isso, cara. A gente ia nos ensaios, nos shows, tinha as fitas demo, as de todo mundo, ouvia os discos antes de lançar. Era do caralho, foi uma época massa. E isso inspirou muita gente a ir atrás de tocar, né? De ter banda. Porque além de tudo era um puto orgulho, né? Ser de Brasília, assim, a gente falava que era de Brasília, a galera porra, caralho, o que tem em Brasília, né? Eu sei pra aquela história. Criou-se uma mitologia, assim, dentro do mundo. Mas você acha que você acha que a cena de Brasília agora ela tá bem enfraquecida, assim, que parada aos Não, outros cara. anos? Ah, velho, é porque, assim, tudo mudou muito, né? Mas sempre tem coisa rolando aqui. É... A outra vez que eu morei aqui, porque, assim, eu morei um tempão em São Paulo, aí depois eu voltei para Brasília, fiquei uns 4 anos, aí tava com a cena foda, muita banda, e Brasília tem uma característica animal que é variedade. A galera não faz assim, a mesma coisa, né? Não é uma cena assim, de várias bandas iguais. Eu lembro que ao mesmo tempo tinha o Cassino Supernova, que era uma parada mais retrô, aí tinha o Eletrodomestics, que era uma banda com a mina, com as minas, e elas faziam um som mais new wave, synth pop. Aí tinha o Optical Phase, que era um metal, math metal, sei lá, um prog metal, um metal super moderno. Aí tinha os Dinamites, que era um rockabilly com baixo acústico. Aí Rios Voadores, que já assim, se adiantando uma tendência que virou depois, a galera até que boa parte vinha de Sergipe e eles já tinham essa coisa de um rock e MPB inspirado na psicodelia nordestina dos anos 70, que a gente vê muito hoje em dia as bandas fazendo. Cara, aí agora eu voltei, pô, tem muita coisa de hip hop, tem a Realeza, tem a Tabata Lorena, tem essa galera continua, Rios Voadores, tem outros projetos, eles acabaram virando como se fosse um conglomerado de várias bandas. Assim, tem Rios Voadores, tem Joe Silhueta, aí a Gaivota tem um carreira solo, tem a galera que continua dos anos 90, o GOG continua, por exemplo. Sempre tem muita coisa rolando, cara. A galera, assim, bem ativa mesmo. Poxa, bacana. E voltando lá na época do Super Galo, aí teve uma época
chegou uma hora que você saiu, acho que você mudou pra Alemanha, e o Salsicha assumiu os vocais, mas não teve show, aí o Bill entrou pra tocar guitarra, e o Salsicha assumiu os vocais, mas não rolou mais, Você, assim. você, você tem um espião, você sabe das informações Ah, internas todas. eu Não, sou não tem. fã, né? Eu sou fã. Cara, pois é, não, chegou um momento assim que enfim, eu fui embora mesmo, eu fui pra Europa. Na verdade, eu tinha uma namorada fora, tinha uma namorada na República Tcheca, e eu também estava querendo ir para Londres estudar e tocar. E, e a gente conversei com a banda, e aí a gente fez essa remanejada aí também, em que o Bill entraria para tocar guitarra e o Salsicha cantaria. E... E aí, Mas depois de aí eles um tempo, você voltou. não botaram para frente. E aí É acabou, que vocês lançaram, foi? vocês lançaram um EP, né? E aí depois. A gente lançou um álbum inteiro mesmo. É. A gente E aí lançou um álbum fizeram uma turnê na Europa com esse álbum. também. Cara, a EP. gente tocou muito. A gente tocou. Teve essa turnê na Europa, teve turnê na Argentina. E teve também. A gente tocou o Brasil inteiro. Foi foda. A gente Teve tocou, cara, no episódio México. do motorista do ônibus também, que esqueceu alguma coisa e o cara. Não, isso aí, na verdade, foi a gente. Né, que eles, na verdade, eu e o Fred não acordamos. A gente foi dar um show na Alemanha. E a gente participou de um festival que era o Head Shrinker, que eram duas edições. Era um show em Erfurt e em Munique. E aí na Alemanha eles têm uma coisa de o motorista, a gente viajava era um ônibus do festival mas aí tem uma lei lá que o motorista tem que ir de 3 horas parar para dar uma descansada, dar uma dormida, blá, blá, blá. Aí no começo a gente, cara, pô, o que tá rolando, né? E acho que a gente acostumou. Eu sei que na volta, quando a gente voltou para fazer o show de Munique, eu e o Fred embarcamos no sono, sim, na verdade. Todo mundo desceu e o motorista foi embora para Paris com a gente dentro. E aí, enfim, os caras foram dar um rolê em Munique, o Marcelo e o Daniel, e aí quando eles voltaram, o ônibus não estava mais. Era o ônibus do festival, com adesivo, tinha nossa foto, sei lá, um esquema maneiro, assim. O lugar que a gente tocou em Munique era Muffatal, que era tipo um Via Funchal, assim, em todo lugar foda. E aí eu tava lá o ônibus, e aí eles foram perguntar pro produtor, cadê o álbum Fred, cara? Aí ó o marroquino aí na área. Fala marroquino, o bicho é foda, produtor fuderoso aí, produziu D2, galera foda. E aí, cara, o cara teve que ligar, né? Ligou, conseguiu falar com o motorista e o cara ficou indignado. Deu um esporro, o Salsicha disse que eu vi o cara gritando pelo celular, em alemão, né? Não entendia porra. O cara teve que voltar tudo lá pra Munique. E os caras entraram no ônibus, a gente tava dormindo ainda. Ele parou o ônibus, a gente acordou com o Salsicha alucinando. Vocês são loucos, estamos indo pra Paris. E a gente totalmente desorientado. E aí acabou saindo na Der Spiegel, né? Que é a revista famosa lá, que é tipo a Veja lá da Alemanha. E eles fizeram uma matéria sobre o festival e contaram essa história. Ah, bacana. Mas as turnês na Europa são rentáveis, que nem aqui no Brasil, ou é São o quê? diferente a arrecadação? Eu não vi, são o quê? Arrecadação, ingresso, como que funciona essas turnês? Assim, eles Cara, pagam é caixa de tudo, fechada? cara. Porque, assim, esquema ultra alternativo, né? A gente teve, pra você... A gente tocou no Muffat Halley, por exemplo, que era um puta lugar foda. Mas a gente tocou também em bunker, antiaéreo, num lugar, foi em Aachen, eu acho, na Alemanha. E aí era um lugar super underground, super punk, galera mucando, um lugar
punk mesmo. E bunker antiaéreo, com portona de metal, daquelas para, né, se resguardar de bomba. Tocamos em squat, né, que é invasão, né, punk, molecada punk na Holanda também. Era uma casona, tipo, que tinha sido um banco. Eles tinham invadido, eles tinham ocupado, né, eles chamam de ocupa, como tá. E era legal pra caramba, morava uma galera massa, tinha biblioteca comunitária, que também, galera, quem quisesse pegar livro, pegava, quem quiser deixar, deixava, tudo comunitário, só comunista. E aí, tocamos, e por incrível que pareça, o que é a consciência, né? Quando a gente tocou lá, os caras falam, pô, então, é uma ocupa, a galera não tem grana, então não tem como cobrar ingresso. Então, beleza. Só que assim, a galera é tão consciente que eles compraram, mesmo assim, compraram todo o nosso merchandise. A gente levou camiseta, levou os EPs que a gente fez, já com músicas que saíram depois do álbum, mas a gente fez um EP para essa turnê, com 3 ou 4 músicas. Né? Compraram tudo e acabou que foi o lugar que a gente fez mais dinheiro. Porque os caras, com a consciência deles, consumiram o nosso merchandise. Mas é isso, de ocupação punk a casa de show mainstream. Não teve padrão nenhum. Essa de tocar na Munique, isso com ônibus plotado com nossa cara e tudo. E outros, a gente alugou carro e foi nós mesmos dirigindo pro show. Teve show que a gente estava, esse show da Holanda mesmo, a gente ficou na casa de um amigo, estava morando lá, alugamos o carro e fomos, e demos mais uns rolês e tocamos em outros lugares da Alemanha e voltamos. Salsicha até entrou errado numa rua lá e a gente foi parar na Bélgica. Coisas da Europa, né? Porque é engraçado, porque o Brasil é um continente, né? A gente não está acostumado com isso. Aqui no máximo, se a gente erra, a gente vai sair de Brasília, se a gente errou, a gente vai parar em Uberlândia. Está dentro do país, né? Lá você vai parar na Bélgica. E as influências, o som do Vambora sempre foi um som bem diferente, assim, do que estava rolando na época, né? Era um som meio rock and roll praieiro, assim. Eu lembro que a revista Trip classificou como rock and roll praieiro, né? Rock and roll pesado praieiro, assim. Devo ter as revistas aí ainda, que eu guardava tudo, eu era moleque, eu guardava. Da onde vem as influências? Eu lembro que você falou uma vez do The Mission, né? Que você era fã do The Mission e mais umas outras bandas. Que não tem nada de praieiro, né? O The Mission é uma banda gótica, assim, uma banda do... Eles chamavam na época também de neopsicodélica, tá? Os caras eram do Sisters of Mercy, que é uma parada super dark, né? Eu era um moleque dark pra caralho, adorava Bauhaus, Joy Division. Mas o Vambora tinha uma parada que a gente chamava de música ensolarada, né? Tinha uma coisa de tentar levar o astral, assim. A gente tinha coisas críticas, tinha coisas de música tipo Tá Com Medo, tinha várias coisas que a gente dava uma olhada também, né? Porque também aí não dá para ficar na alienação, né? Tem um pouco de tudo, mas a gente tinha uma coisa da positividade, né? Que é herdada também do reggae. E aí a gente criou essa coisa da música ensolarada, porque a gente também, como você me falou, a gente tinha influências de várias outras coisas. A gente não queria ficar preso num rótulo que amarrasse a gente, né? Porque você ouve o Vambora, você vê lá, tem rock, tem hip hop, tem música brasileira, tem reggae, tem drum and bass, tem ska, tem baião, tem soul, tem, sei lá, samba. E aí foi uma forma de tentar se desvencilhar disso e, em vez de se prender a um rótulo, não se prender, mas se identificar por uma sensação, um astral, uma coisa assim. Porque o ensolarado também ele pode ser ensolarado de ser astral, mas ele pode ser ensolarado de ser do calor, né? Ser fogo, infernal.
metal. Então, Legal. era essa coisa do fogo. Vamos Apesar que a gente agora. também, por outro lado, também essa coisa de buscar o equilíbrio, né? A nossa logo, ela é metade sol e metade lua, né? Não sei se a galera percebeu isso, mas ela tem uma lua, só que com os raios do sol. Então, também tem essa coisa do equilíbrio, aí tinha uma coisa meio também mística, uma coisa de espiritualidade, várias Será que... coisas. E Pensava além da música sempre, sabe? legal. E agora vamos mudar um pouco o tom aqui. Tem um monte de músico que determina um lado político, né? E alguns músicos que aí você conviveu durante bastante tempo. O, Tem o nada a ver Digão do com Raimundo, isso. você tocou no Raimundos bastante tempo. O que você acha dessa posição do Digão, assim? Ser tão explícita? É, Cara, é foda, né, ficar falando, porque assim, é um cara que já tem um tempo que a gente perdeu um contato, assim, mas porra, muito de adolescência, assim, né? Eu espero que ele, cara, disso aí, velho, uma bota a banda cabeça. punk de direita, é possível? Pois é, aí usa esse argumento que, porque o Johnny Ramone, aí fala muita gente, né? Muita gente não, né? Algumas pessoas falam, porque o Ramones tinha de direita também. Tinha o Johnny Ramone, que era de direita, que era um puta de um cuzão. Inclusive, o Joey Ramone escreveu KKK Took My Baby Away pra ele, né? Ele chama, o É, Joey próprio chamava o que era Johnny Ku Klux Ramone de Klan. Ku Klux Klan. Né? Então, o exemplo não é legal. Eu só lamento, cara. Eu lamento demais, acho muito triste essa galera aqui que caiu pro lado errado mesmo da história. Assim, triste, é muito, muito triste. Me dá uma tristeza enorme. E você acha que esses líderes que fomentam a violência, assim, você acha que tem alguma coisa errada com o líder ou com as pessoas que seguem, assim, que não conseguem perceber é, esse tipo de não ditado, assim, esse tipo de expressão, assim. Se eu acho que o problema está com o líder ou com o... Se é o líder ou as pessoas que seguem que não conseguem perceber, assim, Cara, a violência mesmo. a fonte do problema é o líder, né? A fonte do problema é o cara que fomenta uma cultura de ódio, uma cultura supremacista, uma cultura que se baseia em mentira e desinformação para, enfim, para o cara, né? Bolsonaro e essa galera deles, cara, só disseminaram ódio para todo mundo, né? Porque os que seguem ele são cheios de ódio e eles conseguem. É um negócio tão odioso, né? São ideias, são atitudes e coisas que fizeram tão horrorosas. E até o mais pacífico dos meus amigos ficou com raiva, cara. Eu vi pessoas que eu mesmo sempre fui um cara da paz. Mas, velho, cara, eu me vi tendo sensações de raiva e indignação. Sempre tive indignação, óbvio, com injustiça, com tudo, mas é um negócio, é um nível terrível, né, cara? E tem uma galera que é isso, que tá abastecida disso. Tem a galera que é por má fé mesmo, porque realmente é escrota e se identifica. E tem a galera que desinformada que vai e se mergulha nessa ideia errada e vai junto. É terrível. Complicado. É, e os projetos para o futuro, aí está discotecando agora? Tem mais alguma coisa? Vai sair música nova? Vai ter show do Vambora? A qualquer hora tem. Qualquer hora tem. Eu e o Beto, a gente já conversou sobre isso. A gente quase fez um ano passado, mas não, acabou não dando para fazer. A gente quer fazer, sim, com certeza. Eu nunca paro, né, cara? É assim, nesse meio tempo aí, mesmo em pandemia, eu
Eu primeiro desenvolvi um projeto que é o Meditador Urbano Beats, que eu fiz junto com um amigo meu, que é o Pedro Lobo, que ele é mestre em mindfulness, é um cara da meditação, da yoga, já há muitos anos, mais de 20 anos. E aí a gente desenvolveu esse projeto, ele faz, ele, né, narra, né, as guias de meditação e eu faço as trilhas sonoras. A gente chegou a, tem no Spotify, tem em todos os serviços de streaming, tem no YouTube. A gente chegou a fazer uns ao vivo também, então tem essas meditações que são mais curtas e tem os ao vivo a gente fazia mais longas. Então tem os vídeos longos, quem se interessar por meditação. E agora, nesse último ano eu me dediquei, entrei numa pira de fazer remixes, né? Reimaginar as músicas da galera. Aí eu fiz Autoramas, fiz o Estupefaciente dos Autoramas, fiz Yang do Johnny Monster, aí fiz O Real Resiste do Arnaldo Antunes, que a música é sensacional, né? Uma letra incrível, puta honra. Legal. Aí E fiz show também... do... Oi. Não, pode completar. Pode falar. Que aí E aí depois eu fiz já... a última que saiu agora no final do ano, foi uma que eu fiz pro Jota Quest, que é a música que chama Te Ver Superar, música deles. Ah, você que produziu. Minha mulher é fã do Jota Quest, acho que fui uns 10 shows do Jota Quest. Pois é. Então, aí aconteceu. Eu fiz a remix. Na verdade, eles lançaram um EP são 3 remixes e uma versão acústica dessa música Te Ver Superar. E aí uma das remixes é minha. Fala pra ela curtir lá, espalhar pra galera. Vou acessar. Tá no seu canal? Oi? Tá no seu canal? No canal do YouTube? Não, as remixes estão no streaming, tá no. Tanto você consegue ouvir tanto no meu perfil quanto no perfil do Jota Quest. Ah, E legal. as outras também. As remixes, elas viraram tem uma característica de collab, né? De colaboração. Então ela aparece no perfil de todo mundo que participou. Poxa, Só que eu fiz com o Arnaldo Antunes, você consegue ouvir se você procurar no Spotify, Alfissar ou Arnaldo Antunes, nos dois você tem acesso à música, entendeu? A do Autoramas, a mesma coisa. Então aparece para todo mundo que participou. Aí tem outras que eu fiz que não saíram ainda também. Tem um projeto do Chuck, que é do Duda, que ele deve lançar qualquer hora dessa. Tem uma banda de brasileiro que chama Ipu, que eles devem lançar agora no começo do ano. Aí eu produzi também um artista daqui de Brasília, o Fernando Brasil, que ele foi de uma banda muito boa daqui, que era o Fonopop. E aí ele, nos últimos anos, ele começou uma carreira solo. E aí eu produzi um som dele, Bacia das Almas, com uma letra bem foda também, já falando do que veio acontecendo nos últimos anos, aí, desde o golpe com a Dilma e tal, e de uma forma super poética, assim, um arranjo bem foda. Estou produzindo agora outra galera, um outro brother também, que é o Cristóvão, que tocou comigo na época do El Cabong. Ele era o baterista, só que nesse projeto ele... Ele é professor de uma escola de DJ e de produção musical também em Brasília, que é a DJ School. Tô com umas músicas novas também no meio do caminho, assim, que eu pretendo lançar esse ano. Tem coisas que, cara, eu tô sempre produzindo coisa, né? Então tem coisa que tá pronta, assim, que eu não lancei ainda, que já tem anos, inclusive. Tem coisa que eu fiz antes da pandemia e eu tô pensando em lançar agora, em janeiro. Mas aí eu aviso a galera, eu faço uma divulgação. É isso, não paro não. É discotecagem, é produção, é tocar, tudo música, né? Tudo envolve música. Legal. Voltando um pouco do Vambora, eu lembro que vocês tocaram uns anos atrás no Maitá, mas a formação original dele foi o Baca, o Beto e o Bill, né? E você. Foi em 2010, mais ou menos. Ou 2000. No Maitá. Acho que era no Maitá ou no Porão do Rock, agora eu não lembro. Porão do Rock. Porão do Rock.
Foi no No Humaitá Porão. vocês tocaram com o Super Galo. O Humaitá, eu não lembro o que que é o Humaitá. É um festival? É o festival do Mato Grosso. Não, não. Toquei, cara, no Mato Grosso, eu toquei com o Super Galo, É, foi o Super Galo. fora do eixo, né? O festival, acho que era o festival fora do eixo, porque tinha a organização, né? Mas eu acho que o festival era fora do eixo. Mas essa é a Aí no Porão do Rock. formação original. Foi no Porão, foi um show que eu fiz um show 3 em 1. Eu já tava com a carreira solo, mas aí no mesmo show eu dividi em 3, aí toquei uma parte do show solo, toquei uma parte do show Super Galo, que foi a mistura das duas formações, porque foi eu, Fred, Daniel e o Marquinho. O Salsicha não deu para vir, o Marcelo. E aí o Vambora na formação original. E aí foi Mas um show, 3 shows em tem 1. tem a possibilidade de fazer uma turnê com a formação original do Vambora ou você acha que difícil? Original não dá, né? Infelizmente. Por motivos óbvios. É, Não dá. o Bacalhau tá lá. Não dá pra você. Uma banda envolve. A não ser que você não vá só pela grana. Uma banda normalmente você compactua, você divide visão de mundo, né, cara? Você divide ideais, divide várias coisas. Eu não consigo tocar com uma pessoa que, velho, que defende o Bolsonaro. Uma pessoa que defende o Lago de Carvalho. Não dá. Possível. Possível. Entendi. Por nenhum dinheiro do mundo. Mas você tem contato ainda com todo mundo, né? Tenho contato com o Beto e com o Bill. E com o Leandro e com o Fabrício. E o Bacalhau. Não, o Bacalhau tem muitos anos que a gente não se fala. Desde a saída dele, né, já foi uma coisa estranha e traumática, né, que nunca se ajeitou direito. Aí depois, com a guinada política aí, não dá. Aí ele já logo entrou no Traje a Rigor e aí Pois é. já seguiu, né? Pois é, foi. Enfim. Mas é isso. Bom, Qualquer hora aí eu e Beto e o Bill tá morando em Los Angeles. Né? Até aqueles shows de 2019 era pro Bill ter tocado, mas não rolou, não foi viável ele vir. E aí, mas a ideia é que fosse eu, Beto, o Bill e o Yuri, que tocava bateria comigo na época. E a participação do Leandro. Mas é isso, cara. O Vambora virou uma porta entreaberta. Virou isso, é uma banda em aberto, assim. Se a gente conseguir, se todo mundo puder, tiver uma data que dê para todo mundo fazer, se em algum momento a gente ficar com vontade de fazer uma música junto, virou uma coisa em aberto, assim, que aliás é o que eu recomendo para todo mundo que tem banda. Não tem para que acabar a banda. É uma besteira isso. Tá então difícil, tem chance de ter um Super Galo aí também, acho que futuramente, sim. de novo? Tudo depende de mais das condições da vida do que de não querer. O que dá uma inviabilizada realmente é a questão geográfica. Né? Tipo, eu estou morando em Brasília. O Beto mora em Florianópolis. O Bill mora em Los Angeles. O Fred mora no Rio. O Marcelo e o Daniel moram em São Paulo. Enfim, essas coisas dão uma dificultada, mas assim, todo mundo Entendi. amigo, assim, todo mundo. Legal. Tinha mais 1000 perguntas para fazer, mas o tempo já tá
Esses 10 esgotando. A gente pode minutos já marcar. gravam quase uma Eu falei, 10 minutos eu não consigo. Eu tentei. A semana passada eu fiz com o Beisola, da Grande Família. E aí ele começou a cantar, e aí foi embora. Você viu? Você Eu assistiu? vi, cara. Eu vi, eu vi aqui, tá no seu pessoal. Figura, né? Ah, Adorava a legal. Grande Família. Era muito massa, cara. Que programa legal. Ah, legal. Ele tá com um projeto musical aí também, vai lançar futuramente aí Massa, pra gente escutar. massa. Mas, Prazer, Alf, Brasil. obrigado. Vamos marcar futuramente mais uma aí, quando estiver algum trabalho pronto Beleza. aí, para eu Lançar. vir com a minha bola de cristal de novo aqui. Valeu. Então, beleza? Valeu, galera. Obrigado, valeu de Valeu, coração galera aí mesmo. que compareceu. Boa noite. Paz e amor no coração. Vamos vencer o fascismo. Sem anistia, estada. Essa colônia usada também, sacou? Porra, não dá, velho. Chega dessa porra. Acabou. Vamos tomar o Brasil de. Não vou nem falar tomar, porque já pode, né? Já pode confundir com outra galera. O Brasil é nosso. O Brasil é do povo brasileiro, da cultura brasileira. O Brasil é um povo. Ó. Esse cara fez o L, eu vou fazer o L aqui também. O Brasil é do amor, da cultura, da poesia. Velho, parar de ser o país do futuro e ser o país do presente. Nós somos foda, vamos valorizar o que a gente tem aqui. É isso aí. Valeu. Valeu, Will. Obrigado, Alf. Até uma Valeu. próxima. Valeu. Até. Abraço.